Paz de Cristo a todos. Permitam-me alguns acenos a respeito da liturgia do segundo domingo do tempo comum, no C, que vai utilizar do Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. E o liturgista nos coloca então agora na vivência do tempo comum, que refere-se justamente à vivência dos aspectos do cotidiano, daquilo que foi ofertado pela aceitação de Jesus como Senhor e Deus na sua vida. Então, como viver, que espécie de relação se estabelece entre o Salvador e aquele que o aceitou na sua vida? Que vínculo se estabelece entre a pessoa que crê nesse Deus que se revela como salvação? Então o liturgista nos traz o texto do livro do profeta Isaías, em que o Senhor mesmo vai dizer que ele tem um empenho em relação a Jerusalém, e ele vai dizer justamente isso, que não vai descansar, ele vai fazer tudo o que pode. E aqui então é importante ver essa expressão, né, essa vinculação do Senhor com Jerusalém, como esta cidade santa, esta morada de Deus, em que ele vai fazer tudo o que pode em relação a ela. E isso então vai nos colocando, vai nos adentrando à liturgia. Também São Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que da diversidade dos dons, né? Então, qual a importância, né, de cada dom, né? Essa referência entre a pessoa e o dom. Então, o que se estabelece? Qual a relação, né? Que identificação é essa? E o texto do Evangelho é das chamadas, né, bodas de Caná, em que bodas, né, no sentido do casamento, enquanto a responsabilização de duas pessoas que então elas se tornam como que autorreferentes, né? Então um responsabiliza pelo outro, e é isto justamente que a liturgia vai nos colocar a refletir, a pensar na nossa relação com Deus, né? E deve ser então, pelo exemplo, um casamento, ou seja, né, uma relação verdadeiramente íntima, em que Deus se coloca, né, como o Salvador, como o noivo, e a humanidade é sua noiva. O texto começa dizendo 3 dias, então uma data muito importante para os cristãos, a comunidade cristã, né, que é uma expressão sagrada, recorda a ressurreição do Senhor. O texto diz que aconteceu, né, casou-se, né, houve bodas, né, então isto, né, então esta união, aconteceu uma união em Caná da Galileia. Esse nome Caná recorda, né, a costeira, a região costeira, onde que tem aqueles juncos, né, então que vai colocando um pouco esta ideia destes tão iguais. E da Galileia para dizer uma região comum. Achava-se ali a mãe de Jesus, aqui vai colocando, né, uma exatidão do lugar, a mãe do Senhor. Então o texto também, quando coloca, né, a mãe do Senhor, o que ela nos deu? O que Maria deu, né? Ela nos deu o Salvador. Então aqui coloca uma deferência, a importância dela. E o que ela está fazendo ali, né? Será que ela foi servir, alguma coisa assim? E na continuidade o texto então vai dizer, né, que também foram convidados. Então, se também, ou seja, o modo anterior vale para o que vem, né? Então, Maria, ela foi convidada. Então, ali está dizendo de uma espécie de honra. Convidada com quem, né? Foram convidados Jesus e os seus discípulos. Convidados nos remete à ideia justamente o que? Da convocação, da igreja, da eleição para este ato de união, né? Dessas bodas, então, referente a isto. Os discípulos de Jesus, ou seja, esses que são seus aprendizes, o texto diz como veio
viesse a faltar o vinho, né? A expressão no grego dá a entender, né, que chegou ao fim, né? Ele não foi até onde deveria ter, né, ido, então chegou ao fim. E a mãe de Jesus, mais uma vez, essa ideia da referência, né, de uma delicadeza, né, de Jesus. O texto diz que ela diz a ele, mas é como se ela voltasse à pessoa dele, né, assim vai nos dando esta vinculação, né, da mãe com o filho, e disse, né, eles já não têm mais vinho, mas na expressão original do texto vai nos colocar como se ela dissesse, expressasse assim, que eles não têm capacidade. O vinho, né, ou seja, o vinho é sinal da alegria, o vinho era uma das bebidas mais comuns para o povo naquela região, misturava às vezes com azeite, né, para curar as feridas, colocava mirra para atenuar a dor, né? Então muito importante o vinho, e nesse sentido de um símbolo daquilo que é o mais desejado, né? Esta alegria, esta contentação. O texto vai colocar como se Jesus agisse firmemente e coloca isso, né? Mulher, isso compete a nós. O que outras traduções vão dizer, né? O que nós temos a ver com isso? Mas aqui então, ao invés dele dirigir a sua mãe, né, como mãe, ele vai dizer mulher, né, mas no sentido de uma esposa, né? Ou seja, como uma senhora que tem sua família, e ele também, né, para dizer, né, justamente que responsabilidade nós temos com isto. E assim o evangelista vai trabalhar a cabeça do leitor, e o liturgista também, nos fazendo justamente a querer assumir justamente a afinidade para com as realidades. O que nós temos a ver com Deus, o que nós temos a ver com as pessoas. E ele acrescenta, né, minha hora ainda não chegou. Esta minha hora, como se fosse um tempo exclusivo, algo que somente a pessoa dele deveria realizar, né? Então não chegou, ou seja, não é esse instante. Chegar refere-se a um objetivo a ser alcançado. Então o texto coloca, sua mãe disse aos serventes, e aqui a palavra é muito bonita, porque os serventes, né, os servidores, a palavra é diakonoi, que significa justamente aquele que serve por amor, né? Então a mãe diz a eles, né? Então uma coisa assim de muito respeito, né? A mãe disse, né? Uma ligação profunda, né? Fazei o que ele vos disser. No grego não está fazei tudo o que ele disser. Fazei, né? Ou seja, realiza, seja o que for. Então aqui, e esta é a frase chave, né, para a gente compreender esta liturgia, porque expressa dela, mulher da confiança, a transmissão da confiança, uma espécie de transmissão também do que seja a fé, do que seja acreditar. E o texto então vai dizer que havia ali exatamente 6 talhas, né, que estavam ali para purificação, ou seja, para lavar aquilo que é sujo, e também para dizer, né, que 6 talhas não é pouca coisa, e ainda de pedra, não era de terracota, né, não era uma coisa de pobreza, né? Então o que está faltando ali não é simplesmente porque eles são pobres, alguma coisa nesse sentido. Jesus ordenou-lhes, né? Ou seja, o Salvador comanda a eles, né, que enchei, no sentido de completar tudo, porque a água ela entra, né, em tudo, então completa, enchei, né, ou seja, coloque em tudo.
Coloque em tudo. Né? Então, o que nós devemos colocar em tudo? Logicamente, pensamos na fé. Né? E diz o texto que eles encheram e encheram até a boca, para dizer justamente que o discípulo ele vai não só fazer, né, mas ele vai realizar. O discípulo não é um fazedor, o discípulo é um realizador. E Jesus continua dando ordem, por assim dizer, né? Tirai agora, ou seja, extrair, ou seja, pega com gosto, pega lá do fundo, né? E levai, ou seja, carregai, né? São coisas de pedra, né? Então, essa disposição ao chefe dos serventes. E a palavra grega é arquitriklino, que significa justamente este mestre, ou seja, esse exemplar, né, que é como um mordomo, assim, mas é um exemplar dos servidores, aquele que sabe servir. E diz o texto mais uma vez que eles levam essa disposição de carregar, né? Ou seja, o discípulo não está fazendo só as coisas que são fáceis, né? Então o discípulo ele está disposto, né, a um serviço mesmo. A fé nos coloca desta maneira. E diz o texto que logo, ou seja, imediatamente que o arquitriclínio, né, o chefe, aquele exemplar, ele prova como quem degusta, e ele é experiente, né, e ele sabe bem fazer as coisas, sabe o gosto que deve ter. E o texto diz que ele, né, experimenta daquela água, ele não sabia, para dizer que realmente desconhece a fonte, né, ou seja, a origem disso, mas os serventes sabem, porque eles estão carregando, eles tiraram, eles trouxeram, né? Chama o noivo para dizer justamente que ele não sabe de onde vem, e a fonte, né? A fonte é Cristo, e ele diz, né? É costume, ou seja, a tradição, apresentar primeiro, servir primeiro, né? E quem que se serve primeiro? As pessoas mais importantes. Então aqui nós vamos entendendo que seja vinho, né? E porque o vinho bom, a palavra grega não vem do ágape, mas vem de kalou, que é justamente valoroso. E depois que os convidados, ou seja, o tempo passa aí, depois estão embriagados, ou seja, não consegue mais reconhecer, serve o menos bom, como se servisse as pessoas inferiores. E ele diz, mas você guardou esse tesouro, né? Guardaste esse mais desejado até agora. E diz que esse foi o sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, ou seja, a sua ação perfeita, e os discípulos creram, ou seja, deram valor na pessoa de Jesus. Então, a liturgia nos coloca justamente que relação que deve existir entre o cristão, aquele que crê em Cristo, ou seja, a fé, a confiança, porque este de fato a responsabilidade, a ação salvadora. Então que agora possamos viver nessa confiança, nessa intimidade, nessa profunda comunhão, unidos mesmo a Cristo, e viveremos os milagres do Senhor. Boa semana.